Quando Paulo Santos, o CEO milionário das indústrias Pereira, viu aquela menina de 5 anos com caracóis loiros entrar na sua sala de reuniões durante uma entrevista de emprego, a sua primeira reação foi pensar que se tratava de uma piada elaborada, um engano surreal. Contudo, quando a pequena Leonor disse com uma voz que tremia, mas carregada de uma seriedade infantil, a mamã está doente. Eu vi no lugar dela, o universo meticulosamente ordenado de Paulo estagnou. O relógio na parede pareceu parar, o zumbido do ar-condicionado desvaneceu-se e tudo o que existia era o olhar assustado e determinado daquela criança. O que ele não podia sequer imaginar era que, por trás daquela figura frágil que apertava um caderno de desenho gasto contra o peito, se escondia a história mais comovente que alguma vez ouviria. Mal sabia ele que aquela entrevista, a mais impossível e absurda da sua carreira, estava destinada a mudar para sempre não apenas a trajetória de uma família que roçava o desespero, mas também a alma de um homem que, algures no caminho para o sucesso, se tinha esquecido do que significava ser verdadeiramente humano. Porque, por vezes, é necessária a pureza da inocência de uma criança para recordar a um adulto quem ele realmente é, para desenterrar a essência perdida sob camadas de ambição e rotina. Naquela tarde, numa cidade soalheira no Alentejo, a sede das indústrias Pereira erguia-se como um monumento ao poder e à eficiência. No 14º andar, no seu santuário de vidro e aço, Paulo Santos, um homem de 42 anos no auge da sua carreira, CEO de uma das mais prestigiadas empresas de consultoria do país, conduzia pessoalmente uma entrevista de trabalho. Era um dia igual a tantos outros no seu escritório com uma vista panorâmica sobre o histórico Castelo de Évora, um espaço onde cada objeto, cada linha de design, estava calculada para impressionar, para intimidar, para afirmar domínio. Senhora Lúcia Soares, dizia Paulo à candidata sentada à sua frente, uma mulher competente com um currículo exemplar. O seu percurso é, de facto, impressionante, mas para esta posição específica, procuramos alguém com a porta do seu vasto escritório abriu-se lentamente, com um ranger quase inaudível, e Paulo interrompeu-se abruptamente, a sua testa franzida numa expressão de pura irritação. Uma menina, que não teria mais de 5 anos, com caracóis loiros despenteados a emoldurar um rosto pálido e um vestidinho rosa um pouco amarrotado, entrou timidamente na sala. Ela apertava contra o seu peito um caderno castanho, com as pontas dobradas pelo uso, e observava o ambiente imponente com olhos grandes, da cor do céu de verão, cheios de um medo palpável. Peço desculpa, disse Paulo, a voz gélida, dirigindo-se à sua assistente, Catarina Silva, que entrara apressadamente atrás da criança, o rosto afogueado pelo pânico. O que se passa aqui? Isto é inadmissível. Lamento imenso, Sr. Santos, disse Catarina, ofegante. Eu não sei como ela conseguiu passar pela recepção, estava a tentar apanhá-la. A mamã está doente, disse de repente a menina, a sua vozinha fina, mas surpreendentemente firme, cortando a tensão no ar. Eu vi no lugar dela. Paulo Santos ficou de boca aberta. O choque da situação era tão absoluto que o deixou momentaneamente sem palavras. A candidata, a Sra. Soares, virou-se na sua cadeira, a sua expressão profissional desfeita por uma confusão genuína. Como, conseguiu Paulo finalmente perguntar, a sua mente a lutar para processar a cena. A menina aproximou-se timidamente da enorme secretária de mogno, nunca largando o seu precioso caderno. A mamã disse que tinha de vir aqui hoje para um trabalho muito importante. Mas ontem à noite ela ficou com muita febre e hoje de manhã não conseguia levantar-se da cama. Então, eu apanhei o autocarro e vim. Mas tu quantos anos tens? Perguntou Paulo, esquecendo-se por completo da Sra. Soares e do protocolo da entrevista, a sua curiosidade a sobrepor-se à sua irritação. 5. Faço 6 daqui a 2 meses, respondeu a menina com um toque de orgulho na voz. Chamo-me Leonor Costa. A minha mãe é Sara Costa. Ela disse que o senhor lhe ia dar um trabalho muito, muito importante. Paulo, movido por um impulso que não compreendia, virou-se para o seu computador e verificou rapidamente a agenda do dia. E ali estava, às 15 horas, uma entrevista agendada com Sara Costa para a posição de assistente administrativa júnior. Uma posição de nível básico, mas que para alguém devia ser o mundo. A questão persistia, gritando na sua mente, como é que uma criança de 5 anos tinha chegado até ali, ao coração da sua fortaleza empresarial, completamente sozinha. Leonor, disse Paulo, a sua voz a suavizar-se instintivamente, um tom que ele raramente usava. Como é que chegaste aqui exatamente? Apanhei o autocarro, repetiu Leonor, como se fosse a coisa mais normal e lógica do mundo. A mamãe ensinou-me qual era a paragem para vir para o centro da cidade. Depois, perguntei ao senhor segurança lá embaixo onde era o escritório do Sr. Santos, e ele deixou-me subir no elevador. Paulo olhou para Catarina, que passava a mão pela testa, ainda a recuperar do choque. Sr. Santos, devo ligar para a polícia. Ou para a segurança social? Não, disse Paulo, erguendo uma mão. Ainda não. Primeiro quero perceber isto. Ele levantou-se da sua imponente cadeira de couro,
contornou a secretária e ajoelhou-se no chão de mármore frio para ficar à altura de Leonor, um gesto que o surpreendeu a si mesmo. Leonor, a tua mãe está mesmo muito doente. Leonor assentiu, e os seus olhos grandes começaram a brilhar com lágrimas que ela lutava para conter. Ela tem febre há 3 dias. Não consegue comer nada e está sempre a dizer que tem de vir aqui hoje, porque precisamos muito do dinheiro. Ela diz sempre que se não encontrar um trabalho, não vamos conseguir pagar a renda da nossa casa. O coração de Paulo, um órgão que ele pensava estar blindado contra emoções, contraiu-se dolorosamente. E tu vieste aqui sozinha para ajudar a tua mãe? Em resposta, Leonor abriu finalmente o caderno que apertava contra o peito. As páginas estavam repletas de desenhos vibrantes, coloridos a lápis de cera, e de letras hesitantes, infantis. Eu trouxe isto, disse ela com seriedade. São todos os desenhos que eu fiz da mamãe a trabalhar. Pensei que talvez, se o senhor visse que a mamãe é muito boa a fazer muitas coisas, lhe desse o trabalho na mesma. Paulo sentiu um nó formar-se na sua garganta. Em 20 anos de uma carreira implacável, de negociações duras e decisões frias, nunca tinha testemunhado algo assim. Uma menina de 5 anos, atravessando uma cidade do Alentejo sozinha, armada apenas com um caderno de desenhos e um amor imenso, para tentar salvar a sua família. Senhora Soares, disse Paulo, sem desviar o olhar do rosto sério e esperançoso de Leonor. Será que podíamos reagendar esta entrevista? Surgiu um imprevisto urgente. A senhora Soares, visivelmente comovida pela cena, assentiu de imediato. Claro, Sr. Santos. Completamente compreensível. Quando ficaram sozinhos, naquela sala que de repente parecia menos fria, Paulo sentou-se no chão ao lado de Leonor. Então, conta-me mais sobre a mamã, Leonor. Que tipo de trabalho é que ela fazia antes? E assim, no chão do seu escritório no 14º andar, começou a história mais extraordinária que Paulo Santos alguma vez tinha ouvido. Leonor abriu o seu caderno com a solenidade de um executivo a apresentar um plano de negócios. Olhe, Sr. Santos, este é de quando a mamãe trabalhava no banco. Paulo observou o desenho. Uma figura feminina, desenhada com um sorriso rasgado, estava atrás de um balcão, e uma longa fila de bonecos de palitos esperava pacientemente. A mamãe era muito boa, continuou Leonor, a sua voz cheia de admiração. Toda a gente gostava dela. Mas depois o banco fechou, e a mamãe chegou a casa a chorar muito. E o teu pai? Perguntou Paulo, com uma delicadeza que não sabia possuir. Ele foi-se embora quando eu era muito pequenina. A mamãe diz que ele se assustou com as responsabilidades. Paulo ficou maravilhado com a sabedoria contida naquelas palavras, proferidas por uma criança que mal chegava à sua cintura. Desde então, somos só eu e a mamãe. Ela faz muitos trabalhos diferentes, mas ela queria mesmo era um trabalho a sério, num escritório como este. Leonor virou a página, revelando outro desenho. Uma mulher rodeada de números e símbolos de mais e menos. Ela é muito boa a fazer contas. E lê-me sempre histórias antes de eu adormecer, mesmo quando está muito cansada. Onde é que vocês vivem? Perguntou ele. Na Rua da Andorinha. A nossa casa é pequenina, mas é muito bonita. Tem as paredes cor-de-rosa e autocolantes de estrelinhas que brilham no escuro. Paulo olhou para o relógio de pulso. Tinham passado 2 horas. 2 horas que voaram enquanto ele ouvia aquela criança extraordinária falar sobre a sua mãe com um amor e uma fé inabaláveis. Leonor, a tua mãe sabe que estás aqui. A menina baixou o olhar, subitamente envergonhada. Deixei-lhe um bilhete. Mamã, fui à entrevista por ti. Amo-te muito. Paulo imaginou o terror de Sara Costa ao acordar, febril, e encontrar aquele bilhete. O pânico de uma mãe. Temos de lhe ligar imediatamente. Mas enquanto olhava mais uma vez para aqueles desenhos, para aquelas manifestações puras de amor e esperança, Paulo tomou uma decisão que iria alterar o curso da sua vida e da sua empresa. Paulo marcou o número que Leonor lhe ditou, colocando a chamada em alta voz. O telefone tocou 3 vezes. Depois, uma voz fraca, febril e aterrorizada atendeu. Estou. Senhora Costa. Daqui fala Paulo Santos, das Indústrias Pereira. Meu Deus. A Leonor. Onde está a minha filha? Mamã, gritou Leonor, aliviada. Eu estou bem. Estou no escritório do Sr. Santos. Leonor, meu tesouro, como é que foste capaz? A voz de Sara quebrou-se num soluço de alívio e desespero. Paulo interveio rapidamente. A sua filha está perfeitamente bem, Sra. Costa. E ela é a criança mais extraordinária que já conheci. A senhora consegue vir até aqui? Sim, mas eu não me sinto nada bem, então vamos nós ter consigo.
Qual é a sua morada? Sara, atordoada, deu-lhe a morada. Mas, Sr. Santos, eu não estou a perceber, dentro de 1 hora estaremos aí. E, Sra. Costa, a sua filha acabou de realizar a entrevista mais impressionante da minha carreira. No carro da empresa, um sedã de luxo preto, Leonor observava tudo com um espanto delicioso. Uau, este carro é tão bonito. Parece uma nave espacial. Paulo sorriu. Leonor, não tiveste medo de vir sozinha? Tive um bocadinho, sim, admitiu ela. Mas a mamã diz que quando fazemos uma coisa por amor, a coragem aparece sozinha. Chegaram à Rua da Andorinha. O prédio era modesto, de fachada simples, mas as janelas tinham vasos de flores coloridas. Sara abriu a porta. Mesmo pálida e com os olhos a brilhar de febre, Paulo viu imediatamente nela a mesma beleza e determinação que Leonor herdara. Leonor. Sara abraçou a filha com uma força desesperada. Nunca mais me faças uma coisa destas. Desculpa, mamã, mas eu tinha de te ajudar. O apartamento era pequeno, mas incrivelmente acolhedor. As paredes estavam cobertas de desenhos, e havia livros por todo o lado. Apesar das dificuldades evidentes, cada canto daquela casa respirava amor. Senhora Costa, começou Paulo, a sua filha mostrou-me hoje que tipo de mãe a senhora é. E eu quero oferecer-lhe um trabalho. Mas não aquele para o qual se candidatou. Sara olhou para Paulo, incrédula, enquanto Leonor adormecia, exausta, nos seus braços. Em 20 anos, entrevistei milhares de pessoas, continuou Paulo. Mas hoje, através da sua filha, eu vi algo que não via há muitos anos. Amor verdadeiro. Sacrifício. Coragem. Sara acariciava o cabelo de Leonor, completamente confusa. A minha empresa tem sucesso, mas perdemos a humanidade pelo caminho. Os meus funcionários são eficientes, mas não são felizes. Paulo levantou-se. Quero oferecer-lhe o cargo de diretora de recursos humanos. Sara sobressaltou-se. Mas eu não tenho experiência, a senhora criou a Leonor. Se conseguiu criar uma menina tão extraordinária nestas condições, consegue gerir qualquer coisa. A sua filha demonstrou que a senhora sabe tudo o que é preciso saber sobre pessoas. Sabe como fazê-las crescer, como motivá-las, como fazê-las sentir-se importantes. O salário será de 3.500 euros por mês. Mais bónus. Carro da empresa e seguro de saúde para si e para a Leonor. Sara começou a chorar, lágrimas silenciosas de exaustão, alívio e incredulidade. Não é possível, há uma condição, acrescentou Paulo. Quero que a Leonor venha ao escritório sempre que for preciso. Quero que os meus funcionários aprendam com ela o que é uma família de verdade. Por que é que está a fazer isto? Sussurrou Sara. Porque a sua filha, hoje, lembrou-me de quem eu era, antes de me tornar no que sou. Naquele momento, Leonor abriu os olhos sonolentos. Mamã, por que estás a chorar? O Sr. Santos deu-te o trabalho. Sim, minha estrelinha, disse Sara, a voz embargada. Fizeste um milagre. Eu disse-te que era boa em entrevistas, sorriu Leonor, antes de voltar a fechar os olhos. Pela primeira vez em anos, Paulo riu. Uma gargalhada genuína, vinda do fundo do coração. Na segunda-feira, começamos uma nova era. Se esta história vos está a emocionar, deixem um like e subscrevam o canal. Agora, continuamos. Segunda-feira de manhã, as indústrias Pereira fervilhavam com uma energia diferente. A notícia da contratação insólita tinha-se espalhado como um rastilho de pólvora. Sara entrou no imponente átrio, de mão dada com Leonor, ambas vestidas com roupas novas e elegantes. Paulo esperava-a junto à recepção. Bom dia, diretora Costa, disse ele com um sorriso que já não parecia forçado. Uau, continua a ser tudo muito grande e brilhante, exclamou Leonor, maravilhada. Paulo mostrou a Sara o seu novo escritório, um espaço luminoso com uma secretária moderna, num canto, um recanto colorido especialmente preparado para Leonor, com uma mesinha, cadeiras pequenas e uma estante cheia de livros e material de desenho. Durante a manhã, Paulo apresentou-a à equipa de gestão. As reações foram uma mistura de ceticismo, curiosidade e espanto. Mas Leonor, com a sua naturalidade desarmante, conquistou todos imediatamente. Olá, eu sou a Leonor, disse ela a Tiago Oliveira, o chefe de contabilidade, que tinha uma expressão permanentemente estressada. Queres que te faça um desenho? Os desenhos fazem as pessoas sentirem-se melhor. À tarde, Sara teve a sua primeira reunião de recursos humanos. O tema em cima da mesa era a crescente taxa de rotatividade dos funcionários. Os números mostram que perdemos 30% da nossa equipa júnior nos últimos 6 meses, explicou um dos gestores, com um tom resignado.
Sara tomou a palavra, a sua voz calma, mas firme. Quando foi a última vez que alguém aqui perguntou a um funcionário como está a sua família? Ou se o seu filho já está melhor da gripe? Um silêncio pesado instalou-se na sala. As pessoas não abandonam apenas um trabalho. Elas abandonam um ambiente onde não se sentem vistas, onde não se sentem valorizadas como seres humanos. Do seu lugar, Paulo sorriu discretamente. Sara estava a fazer exatamente aquilo que ele esperava. Depois da reunião, encontrou Leonor no seu novo mini-escritório, a desenhar o escritório da mãe, mas com muito mais cores, flores nas mesas e sorrisos nos rostos dos bonecos. Leonor, como é que eu posso fazer as pessoas daqui sentirem-se melhor? É fácil, disse ela, sem levantar os olhos do papel. Faz como a mamã faz comigo. Pergunta como elas estão de verdade e dá sorrisos grandes. Os sorrisos são abraços com a cara. Naquela noite, enquanto as acompanhava à casa no carro da empresa, Paulo disse: vocês as duas lembraram-me do que significa estar verdadeiramente vivo. 3 meses depois, as Indústrias Pereira era uma empresa completamente transformada. Sara, com uma intuição notável para as pessoas, implementaram uma série de iniciativas que tinham revolucionado a cultura empresarial. Pequenos almoços mensais onde os funcionários eram incentivados a partilhar as suas histórias pessoais, programas de apoio para famílias em dificuldades, espaços de lazer com sofás confortáveis e jogos para os momentos de pausa, e, acima de tudo, a presença regular de Leonor, que com a sua espontaneidade e os seus desenhos, tinha quebrado as barreiras formais e hierárquicas que separavam as pessoas. A rotatividade de pessoal caiu para uns meros 5%. A produtividade aumentou 40%. E, pela primeira vez em anos, as Indústrias Pereira foram incluídas na lista das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Mamã, olha, disse Leonor uma manhã, entrando a correr no escritório de Sara com um novo desenho. Desenhei o Tiago a sorrir. Sara pegou na folha. Tiago Oliveira, o contabilista que antes parecia carregar o peso do mundo, estava representado com um sorriso enorme, rodeado de corações. Está lindo, meu amor. Por que é que achas que o Tiago agora sorri sempre? Porque eu ensinei-lhe que, quando ele acaba de trabalhar com os números, pode vir brincar um bocadinho comigo aos puzzles. As brincadeiras fazem esquecer os problemas. Paulo entrou nesse preciso momento. Bom dia, família Costa. Paulo, Leonor correu para o abraçar, um ritual que se tornara diário. Tenho uma novidade, disse Paulo, sentando-se. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade o teu projeto de expansão, Sara. Vamos abrir mais 3 filiais com exatamente o mesmo modelo de gestão de recursos humanos. Sara sorriu, radiante. É incrível como tudo mudou em tão pouco tempo. Não mudou, disse Leonor com a sabedoria desconcertante das crianças. Só se tornou naquilo que sempre devia ter sido. Paulo olhou para a menina. O que queres dizer com isso, pequena filósofa? A mamã diz que as coisas bonitas já existem, só que às vezes estão escondidas. Nós só as pusemos a descoberto. Naquela tarde, Paulo convocou uma reunião geral. Todos os funcionários se reuniram no átrio principal da empresa. Há 3 meses, começou Paulo, a sua voz a ecoar no espaço, uma menina de 5 anos entrou no meu escritório e mudou tudo aquilo em que eu acreditava. Não só em relação aos negócios, mas em relação à vida. Ele olhou para Sara e Leonor, que estavam na primeira fila. A Sara e a Leonor Costa ensinaram-me que o sucesso não se mede apenas em lucros, mas em sorrisos. Não apenas em eficiência, mas em felicidade. Não apenas em resultados, mas em relações humanas. Os funcionários ouviam, atentos. Muitos sorriam, olhando para Leonor, que acenava com a sua mãozinha. Por isso, decidi introduzir um novo modelo permanente. Cada funcionário terá a possibilidade de trazer ocasionalmente os seus filhos para o escritório. Todas as semanas, vamos dedicar 1 hora a partilhar histórias pessoais. E todos os meses, vamos organizar eventos para as famílias. Um aplauso espontâneo e caloroso encheu a sala. Mas, acima de tudo, continuou Paulo, quero que cada um de vós se lembre que, antes de sermos colegas, somos seres humanos. Com sonhos, medos, esperanças e pessoas que amamos. Leonor levantou o braço, muito direita. Posso dizer uma coisa? Paulo sorriu. Claro que sim, Leonor. Leonor pôs-se de pé na cadeira. Eu só queria dizer que vocês são todos muito bons e muito boas pessoas. E que quando se trabalha com pessoas de quem se gosta, até o trabalho se transforma numa brincadeira. O aplauso que se seguiu foi o mais estrondoso e genuíno da história das Indústrias Pereira. À noite, enquanto Paulo, Sara e Leonor jantavam juntos na nova tasca da empresa, outra das inovações de Sara, Paulo olhou para aquela pequena família que tinha virado a sua vida do avesso.
Sara, Leonor, disse ele. Eu queria agradecer-vos. Agradecer por quê? Perguntou Sara. Por me terem ensinado que o verdadeiro sucesso não é o que se constrói, mas o que se partilha. Não é o que se possui, mas o que se dá. E que, por vezes, as lições mais importantes da vida vêm dos professores mais pequeninos. Leonor sorriu, com a cara um pouco suja de molho de tomate. Paulo, posso fazer-te uma pergunta? Sempre. Agora que somos uma família de trabalho, também podemos ser uma família de verdade. Paulo olhou para Sara, que corou ligeiramente, mas sorriu com doçura. Leonor, disse Paulo, a sua voz embargada pela emoção, acho que já somos. A história deles provou que, por vezes, é necessária a coragem de uma criança para mudar o coração de um adulto e que o amor, em todas as suas formas, é sempre a resposta certa para as perguntas mais difíceis da vida. Se esta história vos emocionou e vos fez acreditar no poder da inocência e do amor familiar, deixem um coraçãozinho aqui embaixo. Quero ouvir as vossas histórias. Alguma vez viram uma criança mudar a perspectiva de um adulto? Acreditam que o ambiente de trabalho pode realmente tornar-se uma segunda família? Contem-me nos comentários as vossas experiências de quando a inocência triunfou sobre a dureza do mundo empresarial. Se esta história vos tocou no coração, deixem um like. Se acreditam que as crianças são os nossos melhores mestres de vida, subscrevam para não perderem histórias que demonstram que o amor vence sempre. Partilhem com quem precisa de acreditar que a bondade pode mudar tudo. Comentem, família de trabalho, se também acreditam que os colegas podem tornar-se uma verdadeira família. Lembrem-se, num mundo que frequentemente se esquece dos valores humanos, são os mais pequenos que nos recordam o que é realmente importante. O amor, a família, a bondade não são fraquezas nos negócios, são os alicerces do verdadeiro sucesso. Vemo-nos no próximo vídeo com outra história que vos fará acreditar na magia que nasce quando a inocência se encontra com a sabedoria.